gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tem Instituto da Base do SINDCT aqui em São José dos Campos participando da programação com estudantes, mas infelizmente nós não podemos deixar de abordar o assunto da semana, a crise climática que o Brasil tem vivenciado depois dos incidentes com chuva e tornado no sul. Agora é o norte que sofre com o calor intenso, a seca, a baixa dos rios e a mortandade de botos inédita registrada nos últimos dias. A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, e a equipe dela fizeram um pronunciamento sobre o caso. Veja. Nós estamos aqui focados em relação às consequências dos eventos extremos que estão ocorrendo no Brasil, mais particularmente aqui no estado do Amazonas, e as consequências desse evento extremo, que é uma junção de mudança do clima com El Niño, provocando secas nos rios e uma série de consequências de natureza econômica, social e ambiental. O mesmo está acontecendo em relação às enchentes, mas aqui nós estamos focados no estado do Amazonas. O Ministério do Meio Ambiente ele está agindo em várias frentes. Nesse momento, nós estamos com atuação em vários estados, inclusive no estado do Mato Grosso, no estado do Maranhão, no estado do Piauí, no estado do Tocantins e no estado do Amazonas. Inclusive, em algumas frentes, estamos com todo o nosso efetivo a todo vapor, que quando somados, o IBAMA junto com o ICMBio, nós temos do Preve Fogo mais de 3.000 brigadistas, são 3.534 brigadistas adequadamente treinados, que estão sendo encaminhados para várias ações, inclusive sendo feito remanejamentos. Nas áreas que temos chuvas, nós estamos remanejando para as áreas em que temos dificuldade de controle do fogo por parte dos estados. O Ministério do Meio Ambiente atua nas unidades federais, mas, como costuma dizer o ministro Valdez, nós estamos ajudando suplementamente os estados e queremos estar presente com todo o nosso efetivo nas áreas que mais precisam. Nós, nesse momento, temos já no estado do Amazonas cerca de 200 brigadistas, estamos movimentando mais 100 brigadistas, será um total de mais de 300 brigadistas que ficarão à disposição do estado para esse trabalho, como já estamos fazendo. Já disponibilizamos alguns especialistas para trabalharem e ajudarem nas ações de planejamento. Combater fogo requer muita competência técnica, persistência e capacidade de atuar em situação de risco e precisa de uma ação coordenada. Estamos também já com o encaminhamento, graças aí à ajuda da Força Aérea Brasileira, para entregar os kits que foram solicitados pelo governo do estado. Provavelmente isso vai estar chegando entre hoje e amanhã, disponibilizando mais cerca de 2 aeronaves para esse combate ao fogo, de sorte que é uma situação de extrema gravidade, porque há um cruzamento de 3 fatores. O primeiro deles é a grande estiagem provocada pelo El Niño, que é agravada pelo problema da mudança do clima. Material orgânico, matéria orgânica em grande quantidade ressecada, ateamento de fogo em propriedades particulares e dentro de áreas públicas de forma criminosa, faz com que se tenha 2 frentes de combate no estado do Amazonas. A frente ali no sul do Amazonas, dentro de terras públicas federais, e no entorno do município
ali em Manaus, sobretudo naquela região ali do Careiro e de Altazes, né? Aonde temos, nesse momento, vários focos de calor. Obviamente que a ação dos brigadistas, do Corpo de Bombeiro e todo o efetivo precisará muito fortemente de uma ação da população para que se pare de atear fogo, porque o que nós temos hoje é uma situação bastante perigosa. Nós temos uma estiagem prolongada e nós temos muita matéria orgânica acumulada, completamente ressecada. Não adianta as pessoas acharem que é apenas mais um que está colocando fogo. De um em um, nós temos uma situação em que hoje temos no estado do Amazonas, pelo dado de ontem, porque nós não tínhamos fechado, não temos o dado fechado até agora, né, mais de 1.000 focos de calor. E é isso que os nossos técnicos vão agora fazer a apresentação da situação, como ela se encontra. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, o El Niño mais forte que a gente tinha até então era o de 97, o aquecimento das águas do Pacífico, e agora a situação que a gente tem hoje. O modelo matemático é muito parecido com o El Niño de 2015, mas os dados que a gente tem é que a ampliação disso com o aquecimento do Mar do Norte é muito forte, muito intensa, e os efeitos disso serão sentidos ainda pelos próximos meses. Então é uma situação bastante delicada, a gente nunca teve um aquecimento tão rápido acontecendo numa área tão extensa. Nós não estamos falando em algo localizado, a gente está falando num aquecimento. A água, quando se aquece, ela demora para resfriar. Então, isso também é um ponto bastante complicado de toda essa história. Vamos passar. Agora, esse é um mapa da administração oceânica da NOAA dos Estados Unidos, Administração Oceânica e Climática e Atmosférica dos Estados Unidos, o NOAA, que mostra aqui para o inverno, meses de junho, julho e agosto, a previsão que estava se desenhando, e para o verão, dezembro, janeiro e fevereiro. A gente está tendo uma tendência de risco de fogo agravado significativamente com a questão do El Niño. Aqui a gente tem uma projeção ao longo do tempo, né, mostrando o agravamento contínuo dessa tendência de risco de fogo. Primeiro, a temperatura, segundo, umidade, terceiro, chuvas, o quarto, vento, e o quinto é o Daily Severity, que mostra a quantidade de dias que a gente fica em situação mais severa, mais crítica. Então, a gente está enfrentando um problema que é realmente muito grande, é um problema global, e que, obviamente, as nossas ações locais são potencializadas por conta de todo esse desafio que a gente tem. O dado que a gente tem, a gente fica aqui cruzando dados o tempo todo, é que quase 75, né, 73,5% dos focos de incêndios no Amazonas ocorreram de 2019 a 2023 em áreas já desmatadas, 55% em áreas recém-desmatadas. Então, para nós, a principal estratégia para combater incêndio é combater desmatamento. As pessoas derrubam a floresta que é úmida, esperam ela secar e queimam. Ela tenta regenerar, queimam no ano seguinte. Ela regenera de novo, queimam no terceiro ano. Normalmente são de 3 a 5 anos de queimadas na mesma área para que haja a limpeza completa, né, e o fim da floresta naquele local. O que a gente está vendo é que a seca está tão intensa que a gente está começando a ter incêndio já em floresta em pé. O fogo dessas áreas migra, ele foge do controle, a pessoa que está ali colocando fogo na sua área não consegue manter o controle, ele acaba escapando para áreas de floresta, e a gente tem detectado aqui já fogo em floresta, o que para nós é muito sério, né? Não é só fogo em área recém-desmatada. Os alertas de desmatamento na Amazônia em setembro, nós tivemos uma queda de 56%. De janeiro a setembro, quase 50%, né? Estamos ali encostando nos quase 50%. Isso para nós, isso é muito importante, porque a gente está falando aí de pelo menos 500 mil hectares de florestas que deixaram de ser desmatados e que não vão entrar para a estatística do fogo, né? Eu acho que isso é muito relevante. No Amazonas, de janeiro a setembro, 64%, em setembro, 66% de queda, né? Então, mesmo com toda essa crise, no Amazonas a gente teve uma queda significativa. No Amazonas, para outubro,
muito bacana do INPE é que a gente consegue ter dados praticamente diários. Do ponto de área sobre alerta, nós estamos em outubro, nesses 10 primeiros dias, com uma queda de 71% de desmatamento. Isso para nós é muito importante também, né? Focos de calor. O focos de calor anual acumulado, nós estamos com uma redução de 22%. Esse número não diminui em nada a gravidade do que está acontecendo, tá? É importante deixar claro. Nós tivemos uma redução significativa, mas a gente reconhece a gravidade do que está acontecendo agora. É dado no Brasil inteiro. Focos de calor no Brasil, o acumulado até no mês de outubro, a gente está com queda, 14,5%. Né? Esses são os dados desse ano, comparados com os dados do ano passado. A Amazônia, a queda de focos de calor na Amazônia foi de 29% acumulado, e no Pantanal, que é sempre um bioma que a gente é questionado por conta das crises que a gente teve no Pantanal há 3 anos atrás, uma redução de 15%. No Amazonas, nós começamos a ver o agravamento do problema a partir de julho. Esse é o dado que a gente tem para o estado do Amazonas. Nós estávamos numa situação de queda, e agora, no mês de outubro, uma condição de aumento de focos de calor. Onde estão esses focos de calor? Principalmente na fronteira do desmatamento do Amazonas, que é a região do sul do Amazonas, região de Apuí, Lábrea, Humaitá, Manicoré, ao longo da BR-319, ao longo da estrada de Apuí e no entorno de Manaus. O entorno de Manaus, em área, é pequeno, mas os efeitos são muito graves, né? Porque ali tem gente, tem muita gente vivendo ali em Manaus. Então, no entorno de Manaus, principalmente a região de Iranduba, onde nós conseguimos combater com muito sucesso. Nós não estamos com números de focos em Iranduba hoje, né? A região ali ao norte de Manaus, Presidente Figueiredo, muito desmatamento de ramais, né? Ao leste em direção a Itacoatiara, ao oeste em relação a Manacapuru, também muito ramal, muito lote, né? Em área é pequeno, mas é um fogo principalmente em área de turfa, produz muita fumaça, né? A maior parte dessas áreas são áreas consideradas urbanas, onde o combate de incêndio prioritário é do Corpo de Bombeiros local. O IBAMA atua prioritariamente em terras indígenas, unidades de conservação federais e glebas federais. Então a gente tem também bastante esse desafio. Nós tivemos uma redução significativa de desmatamento nos municípios do Amazonas, isso também para nós é muito importante, a gente monitora o tempo todos os municípios, aqui são os 13 municípios da região metropolitana de Manaus. Então, esses 13 municípios é onde concentra esse problema relacionado à fumaça de Manaus, onde hoje o maior desafio está em Autazes e Careiro, a região ali de Careiro da Várzea e Autazes, que não são tão próximos assim de Manaus. Autazes, a gente está falando aí de pelo menos 80 quilômetros, mas pelas condições climáticas essa fumaça acaba parando em cima de Manaus, né? Então, acho que a gente tem esse desafio. Aqui, só para contextualizar um pouco melhor, o fogo que prejudicou Manaus, muita intensidade aqui no começo em Iranduba, não está mais em Iranduba. Esses pontos vermelhos são consolidados de focos, então às vezes num ponto desse a gente tem vários focos, né? Então a aparência é de uma situação um pouco mais grave do que de fato é. Aqui a gente tem Autazes, aqui a região de Manacapuru, né? E aqui acima de Manaus, Presidente Figueiredo, né? Onde a gente está atuando agora de maneira muito intensa aqui na região do Careiro, que é a região onde a gente tem muita fumaça indo em direção a Manaus ainda. A 319 não fica aqui, né? A gente está falando... peraí, acho que o próximo dá para ver um pouco melhor, mas a gente tem aqui, aqui o problema da 319, aqui o corredor de Apuí, né? E aqui é a região. Aqui é o mapa nosso das brigadas, esses pontos não é focos de calor, são as brigadas federais. Nós estamos esse ano com 3.534 brigadistas, é um número recorde de brigadistas, tanto para o IBAMA quanto para o ICMBio. Nós conseguimos contratar eles na época certa, compramos equipamentos, estamos bem preparados, mas obviamente esse desafio das mudanças climáticas vão nos desafiar
o tempo todo, né? Então, acho que isso é um ponto muito relevante. O que é que nós estamos fazendo? Como a gente está com chuvas no meio sul do Brasil, nós estamos tirando os brigadistas do meio sul do Brasil e mandando por avião comercial e por avião da FAB para a região norte para enfrentar o problema aonde tem a seca mais grave. Aqui eu acho que é a grande novidade do anúncio nosso, que nós estamos reforçando a partir de agora, entre hoje e segunda-feira, com mais quase 150 brigadistas. São brigadistas que estão sendo retirados de outras regiões do país para reforçar as ações no estado do Amazonas. São brigadistas do IBAMA e do ICMBio. Além disso, a gente está com uma série de outros reforços do ponto de vista de estrutura de equipamentos. Ao todo, no Amazonas, nós estamos falando de um reforço, de um emprego de 289 brigadistas. Estamos doando ao estado do Amazonas, isso vai chegar agora de avião da FAB, mais 200 kits de equipamentos para que o estado do Amazonas possa contratar mais 200 brigadistas. Cada kit desse é um kit individual por brigadista. Estamos disponibilizando mais 2 helicópteros. Estamos com uma campanha de utilidade pública. É muito importante que as pessoas parem de colocar fogo. As pessoas estão aproveitando que está tudo seco e limpando seu terreno, limpando seu quintal, limpando a área grilada, desmatamentos antigos, e isso está ficando totalmente fora do controle. Estamos intensificando a fiscalização. Nós já aplicamos esse ano 11 mil multas através do IBAMA de desmatamento, e nós estamos intensificando as ações de fiscalização também de fogo irregular. As áreas queimadas estão sendo embargadas, então é importante as pessoas saberem: queimou a propriedade, não vai conseguir mais financiamento agrícola. Essa área será embargada. É muito importante que as pessoas entendam isso. As pessoas precisam parar de utilizar o fogo para a limpeza de terreno, né? Estamos com uma equipe especializada atuando também com o tema da fauna, notadamente com os melhores especialistas do ICMBio. Estamos com mais uma série de estratégias. André, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor, mas basicamente nós estamos também com recursos sendo disponibilizados. Bem rapidamente, então, é um volume de recursos do Fundo Amazônia, que já está pré-aprovado, aliás, há 4 anos, para reforçar os corpos de bombeiro militar dos estados, de até 35 milhões. O estado do Amazonas pode, a qualquer momento, requisitar esse recurso. Na Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas do MDA, que foi recomposta agora em setembro, já destinamos 3 milhões de hectares de florestas públicas no Amazonas para unidades de conservação, terras indígenas e concessões florestais, porque esse é um dado importante, né? Uma parte desses desmatamentos e, consequentemente, desses incêndios acontecem em terras públicas federais porque elas não foram destinadas. Então, elas acabam que não têm uma proteção específica, e nós estamos encaminhando 3 milhões de hectares já esse ano, no começo dessa Câmara Técnica. O programa União com os Municípios para a Redução dos Desmatamentos e Incêndios Florestais, assinado o decreto pelo Presidente da República no dia 5 de setembro, nós temos uma estimativa de investimento de 30 milhões de reais só para municípios do sul do Amazonas, que são os 8 municípios prioritários para a prevenção e controle de desmatamento e incêndios. No início do ano que vem, esses trabalhos esses projetos vão começar a ser executados já, e ações também importantes de monitoramento da qualidade do ar, que ainda não existem para toda a Amazônia. Isso já está no PPCDAN esse ano. Temos reunião agora em novembro para articular com os estados amazônicos um modelo de monitoramento de qualidade do ar, com o desenvolvimento de inventários e planos estaduais de emissões. Então, tem uma série de medidas que o presidente Rodrigo anunciou, que são medidas emergenciais, que já vieram sendo planejadas ao longo desse ano, e uma série de medidas estruturantes, como bem colocou tanto a ministra Marina, para que no ano que vem nós não tenhamos uma situação pior do que esse ano. Quer dizer, essas medidas, se tivessem sido adotadas ano passado, certamente a situação de hoje seria menos pior, ou seria melhor. Então, são medidas também estruturantes que estão sendo já desenvolvidas no âmbito do Plano de Prevenção e Controle dos Desmatamentos da Amazônia e do Programa União com os Municípios pela redução dos desmatamentos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com uma entrevista com um pesquisador do Instituto Mamirauá que acompanhou o caso da mortandade de botos de perto. É um instante só, não saia daí.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o estado de calamidade que se abateu sobre a Amazônia. Nós temos nesse momento altíssimas temperaturas, rios baixos, com nível nunca antes registrado em alguns casos, mortalidade de botos, mais de 100 animais encontrados mortos e alto número de queimadas causadas aí em parte por incêndios criminosos e em parte por essa contribuição desse tempo seco. Nós vamos conversar agora com o Ian Fleischmann. Ele é engenheiro ambiental do Instituto Mamirauá. Eu vou pronunciar mais uma vez, é o Mamirauá, o Instituto de Preservação lá da Amazônia. Ian, boa tarde, obrigado por você ter aceitado ao nosso convite. Eu queria que você começasse explicando aí para o nosso telespectador como é que tem sido esses dias aí no Instituto, o que vocês têm feito para tentar minimizar os efeitos desses problemas todos. Boa tarde. Então, olá, Edmond. Obrigado, pelo convite de trazer algumas informações e atualizações sobre o que está acometendo essa nossa Amazônia nesse momento tão grave. Então, a gente vem aí já há mais de mês, enfrentando uma seca muito extrema aqui na Amazônia Central, na Amazônia como um todo, mas aqui na região de Tefé e Médio de Solimões, onde fica localizado o Instituto Mamirauá, a gente vem enfrentando realmente uma sequência de desastres simultâneos, muito puxados por essa seca extrema que está nos atingindo. Então, o Instituto Mamirauá trabalha há 3 décadas quase aqui na região de Tefé e Médio de Solimões, atuando diretamente na conservação da sociobiodiversidade amazônica, na promoção da qualidade de vida dos ribeirinhos e na compreensão da biodiversidade. É um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo objetivo principal é realizar ciência de ponta que subsidie o manejo sustentável dos recursos naturais da região amazônica e melhore a qualidade de vida dos ribeirinhos através desse manejo. Então, naturalmente, a gente fica muito impactado por tudo isso que está acontecendo. A gente fica muito sensibilizado com os impactos imensos que estão chegando nas comunidades ribeirinhas, isoladas, sem acesso à água, comida, medicamentos, sem acesso aos serviços básicos que eles precisam, por exemplo, vindo aqui para a Tefé, que eles não estão tendo acesso, como serviços de educação, saúde, serviço bancário, a aquisição de comida. Então, a gente está muito alerta, há mais de um mês já sobre essa situação, e o Instituto vem atuando em várias frentes. Então, a gente teve, claro, essa crise que chamou a atenção internacional, que é a crise de mortandade dos botos, por ser algo nunca antes visto. A gente fala com muita gente, ninguém nunca viu algo do tipo. A gente já teve 153 animais mortos em um intervalo de tempo muito curto. Ainda estamos correndo contra o tempo para entender as causas, mas até o momento o principal indicativo é que seja morte por temperatura elevada. A gente mediu mais de 39 graus em alguns pontos do lago no dia onde morreram 70 animais. Então, claro que a gente tem uma frente de ação dedicada a entender e gerir esse desastre junto com o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e outras instituições aqui em Tefé. Nós também atuamos na parte da crise humanitária e de trazer informações para as populações ribeirinhas. A gente tem, por exemplo, medições de como está o nível do rio aqui na região que a gente divulga de várias formas para as comunidades da região, na rádio, via o Boletim das Águas que a gente criou, grupos de WhatsApp com informações sobre o estado dos rios. Então, a gente leva informações e tenta ajudar o máximo que a gente pode a mapear o impacto nessas comunidades. A gente tem um coletivo unido pelo Médio de Solimões, que está muito forte agora, que pessoas do Instituto têm participado, para tentar ajudar, nesse momento, na resposta ao desastre. A gente tem uma emergência ambiental, uma emergência humanitária acontecendo, e a gente tem que atuar na resposta. E, nos próximos anos, pensar como se preparar para o que vai vir. Com certeza vai vir de novo, Essa seca extrema é sintoma, sim, é efeito do aquecimento global. Tem o El Niño, mas tem o aquecimento do Oceano Atlântico, que é muito forte. Então, são fatores que nos fazem acreditar que sim, fazem entender que sim, pode voltar a acontecer nos próximos anos, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente já tinha falado aqui no programa Brasil Consciência sobre os efeitos daquilo que já está sendo chamado pelos pesquisadores de super
El Ninho. Falamos há 2 semanas com os pesquisadores lá do CPTEC, do INPE, também do CEMADEM, sobre essa questão aí que está afetando, provocando seca no norte do Brasil e chuvas e alagamentos no sul. Nós vamos colocar na tela agora para vocês, não sei se o Ayan está conseguindo observar, são fotos que eles fizeram ao tentar minimizar e mitigar os efeitos, combater os efeitos dessa situação toda. Você falou, Ayan, em 156 animais mortos? 153. 153 animais mortos. Quer dizer, esses foram o que vocês encontraram, né? Aqueles que vocês identificaram. Onde é essa foto aí que você está nos mostrando? E pela impressão que deu quando eu vi a foto inicialmente, tem alguma coisa de concreto ali do lado esquerdo, atrás do barco? Aquilo ali era o nível do rio antes, Ayan? Não, então essa foto é no Lago Tefé, que é onde aconteceu essa mortalidade. Até o momento a gente não tem notícias de nenhuma mortalidade parecida em nenhum outro canto da Amazônia acontecendo. A gente tem relatos muito difusos de que está morrendo botos em outros lugares, mas a gente não tem informação, a gente está também tentando descobrir isso. Até peço, né, para a audiência que esteja ouvindo, que nos ajude a desvendar esse mistério se em outros locais está acontecendo e a gente simplesmente não está monitorando. Mas, em princípio, só aqui no Lago Tefé que está acontecendo algo dessa proporção. Nessa imagem, aqui é uma areia, tá? Ali atrás não é possível ver a marca d'água. Mas, para se ter uma ideia, o nível do Lago Tefé varia mais ou menos 11 metros, em média, todo ano. Mas esse ano caiu muito mais. Está falando aí de caiu 14 metros ou mais. O nível no Lago Tefé ainda não é recorde, diferentemente de Manaus, onde já bateu o menor nível já registrado na história, né, em mais de 120 anos de monitoramento. Manaus já é a maior seca da história em termos de nível do rio. Aqui em Tefé ainda não, 2010 ainda foi mais baixo, né, a gente está 1 metro mais ou menos do que chegou, acima do que chegou em 2010. Mas outras coisas estão acontecendo que tornam essa seca muito mais impactante para as comunidades, para a biodiversidade, que é a temperatura elevada da água, temperatura elevada do ar, temperatura recorde, né? Temperatura do ar recorde, umidade relativa do ar muito baixa, está em 50% a umidade do ar aqui, é algo muito baixo para o contexto amazônico. A gente está falando de outros processos como as queimadas, estão acontecendo queimadas recordes no Amazonas esse ano, então tem muita fumaça. Aqui em Tefé nem tanto, quando comparado a Manaus, por exemplo, que a gente está vendo a situação muito grave lá, mas a gente teve sim aqui casos muito graves de fumaça nos últimos dias, que a qualidade do ar piorou muito. Então é um cenário, um contexto de muitos desastres simultâneos, cujo resultado final é muito impactante e sem precedentes nas comunidades ribeirinhas e na biodiversidade amazônica. Estamos vendo aí mais uma foto ilustrando aquilo que o Ayan estava nos dizendo, né? A participação do ICMBio ativamente também junto aí nas ocorrências. Imagino que esse seja um animal que vocês retiraram do lago. Aí mais imagens, olha que coisa impressionante. São 3, 4 animais mortos, um ao lado do outro. Isso tudo foi que dia, Ayan? Então, o início da mortandade foi 23 de setembro, sábado, que a gente teve notícia de 19 animais mortos aqui no Lago Tefé. No dia seguinte, a gente teve outras mortes registradas até o dia 28 de setembro, uma quinta-feira, que vai ficar marcado na vida de todo mundo que vivenciou isso, não tem nenhuma dúvida, porque foi o dia que morreram 70 animais. É algo, em um único dia, morrer 70 animais é algo realmente sem precedentes, aqui na região, pelo menos. Então, nesse dia, 28 de setembro, a nossa equipe estava em campo, várias equipes, né, em campo, tentando entender o que estava acontecendo, e a temperatura da água no Lago Tefé, onde a gente mediu, bateu 39,1 graus Celsius. Mas a gente sabe que esse não era o ponto mais quente do lago. Então, tem outros pontos que com certeza estavam com 40 graus ou mais. Então, é uma temperatura muito elevada, muito acima da capacidade de tolerância dos animais, né? Então, esse, até o momento, é o principal indicativo que a gente tem da causa mortes, apesar de que a gente não descartou ainda outras causas, possíveis causas, como uma eventual doença nos animais ou mesmo contaminação da água. Então, a gente está analisando isso em vários laboratórios especializados de todo o Brasil.
A mortalidade, então, teve o pico em 28 de setembro, como eu falei, 70 animais, e depois a gente teve outros dias ainda com mais mortes. No total, 153 animais que a gente contou, né? Lembrando que a gente pode não ter contado todos, né? Porque a carcaça se decompõe relativamente rápido nesse ambiente de muito calor. Às vezes fica preso atrás de casas flutuantes, então a gente não consegue identificar todas. É um trabalho bem complicado de identificar carcaças, principalmente essas que ficam mais escondidas. E aí, nos dias seguintes, foi diminuindo o número de mortes, e hoje já faz 8 dias que a gente não tem nenhuma morte registrada, que obviamente é um alento muito grande. No entanto, nesses últimos 8 dias, a gente teve muita nuvem, que segura a temperatura da água, né? A nuvem impede a radiação solar de atingir a água e aquecer o lago. Então, a temperatura da água baixou nos últimos dias. O que a gente está em muito alerta é porque o nível do lago continua descendo, o que facilita o aquecimento do lago, né? Quanto mais raso, mais fácil dele aquecer. E ontem a gente mediu 37,7 graus Celsius no lago. E hoje, de novo, está um sol forte aqui, que a gente está muito preocupado que possa de novo vir a aquecer a água. Então a gente segue em alerta, mas a boa notícia é que já faz 8 dias que não tem nenhum boto, nem tucuxi morrendo aqui no Lago Tefé. Vamos ver nos próximos dias se tá todos os grupos preparados para caso aconteça mais algum evento do tipo, né? Para a gente poder agir com o máximo de celeridade possível. Eu imagino, claro, que isso é impossível, né? Mas vocês têm ideia do que isso representa, esses 153 animais, dentro da população total de botos que deve viver dentro desse lago? Vocês imaginam que tem quanto ali? 1.000 animais? 2.000 animais? A estimativa populacional que a gente tem para o Lago Tefé, ela é um pouco antiga, já tem aí cerca de 10 anos, mas ainda segue como referência porque a gente não espera uma variação tão grande na população ao longo dos anos, aqui no Lago Tefé. Então, a estimativa que a gente tem é de 900 botos cor-de-rosa e cerca aí de 400, 500 tucuxis, tá? Se a gente está falando desses 153, grande parte foi de boto. 85% foram botos cor-de-rosa, botos vermelho, né? Que a gente chama, que morreram. Então, se a gente falar 130 botos dentro de uma população de 900, é mais de 10% da população que morreu, né? Então, isso é uma fração bem elevada dessa população residente do Lago Tefé. É realmente 10% de uma vez só. Bom, e além, obviamente, né, esse problema é terrível, mas além desse problema, vocês ainda estão enfrentando outros problemas, principalmente a comunidade ribeirinha, por conta desse calor excessivo, desses problemas todos de infraestrutura. A infraestrutura aí já não é a melhor do mundo e ainda tem a fumaça da queimada. O que você pode dizer para a nossa audiência nesse momento sobre essas queimadas? Tem gente achando que há um relaxamento no momento com relação à fiscalização, facilitando novamente o aumento de queimadas aí na região. O que você pode falar sobre isso, Ayan? Assim, Edmond, é importante ressaltar que a Amazônia não é uma só. São várias Amazônias, cada Amazônia tem a sua particularidade. A Amazônia em que eu vivo, que eu posso falar é por essa Amazônia, é a Amazônia do Médio Solimões, região de Tefé e arredores. É muito diferente da Amazônia de Manaus e é muito diferente da Amazônia do Arco do Desmatamento, que sofre esse desmatamento ilegal, massivo, de grandes proporções. A região de Tefé não é uma região muito Importantíssimo, Ayan, desmatada. importantíssimo você detalhar isso, tá? A Amazônia que você vive, ela fica onde para que a pessoa possa situar no mapa nesse momento? Tefé fica no coração da Amazônia. Quando tu olha o mapa da Amazônia, olha bem lá no meio dela, tu vai encontrar Tefé. A gente está a 550 quilômetros rio acima de Manaus. Pega Manaus, chega os Solimões em Manaus, sobe 550 quilômetros, chega em Tefé. É o meio do caminho entre Manaus e a fronteira com a Colômbia, que é lá em Tabatinga, mais ou menos. Excelente, excelente. Vamos lá, pois não, prossiga. Então, aqui em Tefé, o grau de desmatamento ainda é muito pequeno no contexto amazônico. As queimadas aqui são majoritariamente em pequenas propriedades de agricultura familiar, associado muito à prática tradicional do uso do fogo na roça, no preparo da roça. O que a gente viu esse ano, muitas queimadas, simples, horrível, cidade, ninguém conseguia respirar, mas muito associado a essa prática tradicional de queima na roça, o que significa que é muito diferente da queimada
ilegal, de desmatamento ilegal em grande parte da Amazônia que a gente tem visto. Quando a gente tem esse cenário, que é, de novo, o cenário que eu vivencio aqui em Tefé, o que a gente tem que fomentar? É o manejo integrado do fogo, o uso correto do fogo. Se possível, evitar o uso do fogo, mas se não for possível, pela própria tradição das pessoas, das comunidades ribeirinhas daqui, é trazer informações sobre como fazer o manejo, que hora botar fogo, como fazer o fogo, como fazer uma queima mais controlada, para minimizar o impacto na fumaça. Esse é um ponto. O outro ponto é que, sim, ainda que a maior parte aqui seja em roças, por exemplo, ainda tem muita queimada em mata virgem, pessoal abrindo novas áreas, e para isso precisa de fiscalização. Esse é o cenário de Tefé. O cenário de Manaus, que a gente está vendo, que é muito dramático, impossível de respirar em Manaus, lá vem muito de áreas de desmatamento ilegal, áreas de queimadas criminosas. E para isso, de novo, contra crime, a gente precisa de fiscalização e combate. Tem muito, o Brasil, o Ministério do Ambiente voltou a atuar muito forte nos últimos anos, no último ano, né, em relação a isso, não há nenhuma dúvida. O problema é de grandes proporções, a Amazônia é gigantesca, cada Amazônia, de novo, tem a sua particularidade de como lidar com essas pessoas que estão colocando fogo. Então, o desafio é enorme, está sendo fiscalização. Se é adequado ou não, eu não sou a pessoa adequada a falar, não estou em Manaus, naquela região, para falar do grau de fiscalização. Mas o Estado brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida que está presente e está fazendo o seu papel dentro dos limites possíveis atualmente. Aqui em Tefé, o ICMBio, o Ministério do Ambiente, está presente, foi declarado um incidente dessa emergência de mortandade de botos, e desde o dia 30 de setembro, a gente tem uma comandante de incidente delegada pelo ICMBio, presente aqui em Tefé fisicamente, coordenando essas ações junto com o Instituto Mamirauá. Então, o Estado brasileiro está fazendo a sua parte. Se na fiscalização em determinado local está ou não, eu não posso comentar. Eu posso responder pelo que estou vendo aqui em Tefé. Perfeitamente, Ayan, o seu relato é riquíssimo. Eu percebo que você está aí aflito para atender as ocorrências. Eu só vou fazer mais uma pergunta. E como é que está a população local nesse momento? Quais são as dificuldades que eles estão enfrentando? O que vocês estão fazendo? E como é que as pessoas podem ajudar, se é que é possível fazer alguma coisa por eles? É um momento muito dramático, porque essa seca está ocorrendo já faz um mês, essa estiagem severa, né? E vai se continuar, porque o rio ainda está descendo. Quando ele terminar de descer, ele tem que voltar a subir. E leva um tempo até ele voltar para o patamar anterior. Ou seja, a gente tem mais um mês, com certeza, de muito sofrimento para essas pessoas, especialmente as comunidades ribeirinhas, rurais, que ficam isoladas. A navegação, o transporte na região é inteiramente por navegação fluvial. Tem aeroporto em Tefé, mas a população, grande parte da população utiliza mesmo barco. Quando o rio está muito seco, tu não consegue navegar, então tu fica isolado. Tem trechos do Lago Tefé que viraram dunas de areia. Imagens circularam por vários portais, né, da mídia nos últimos dias. A gente vê dunas de areia no Rio Solimões, que é o fundo do Rio Solimões, né, que fica aparente por causa dessa seca. Então, as comunidades ficam isoladas. O isolamento depende muito. Se a comunidade fica na beira dos Solimões, ela pode ter um acesso mais fácil. Se fica num afluente mais para montante, ela fica mais isolada. Então, tem graus de isolamento. Mas todas as comunidades estão sendo afetadas. Por exemplo, não está chovendo, não conseguem coletar água da chuva, que muitos coletam, e às vezes não coletam na quantidade suficiente. Então, aí vem questões de adaptação aos eventos extremos que a gente tem que pensar melhor para os próximos anos. Mas elas não estão tendo água suficiente na chuva para elas poderem acumular água para beber. A água do rio está com péssima qualidade, nunca tem uma qualidade muito boa para beber, mas nesse momento está especialmente ruim. Então, as comunidades estão sem acesso à água potável, estão sem acesso à água literalmente, apesar de estar na frente do maior rio do mundo, que é o Rio Solimões Amazonas. Elas estão com muita dificuldade de alimentação, porque não conseguem sair de casa para vir a Tefé comprar produto. Ou se conseguem transporte que seria em 1 hora, passa a ser, às vezes, em 10 horas, dependendo de onde tu tá, porque tu tem não só que andar de barco, mas caminhar por uma praia de 2 quilômetros de lama na frente da sua comunidade. Então, é um cenário desolador, né? Para quem conhece a Amazônia com toda a sua riqueza, né, de recursos, tu vê essa Amazônia seca, é desesperador. Então, as comunidades estão sendo afetadas de várias formas, mas a questão é,
Nesse momento, a gente precisa dar uma resposta a essa emergência e se perguntou como ajudar. A sociedade civil está se organizando, as autoridades estão atuando. Aqui em Tefé, Guarini, Alvarães, municípios vizinhos, a gente vê as defesas civis atuando e levando cesta básica diretamente para as comunidades, o esforço hercúleo de conseguir chegar nessas comunidades. Então, levar cesta básica, água, medicamentos é o básico que a gente tem que fazer para uma resposta a um desastre como esse. Formas de ajudar para quem está distante, eu entendo que a forma mais fácil nesse momento seria doar recursos. Aqui eu posso colocar depois, se disponibilizar aí no chat ou de alguma forma nas redes sociais. Tem várias instituições que estão recebendo doações para poder doar, por exemplo, cestas básicas e medicamentos e água para essas comunidades. Esse seria o jeito que eu vejo no momento mais direto para chegar um recurso, para dar uma resposta imediata a esse desastre. Por gentileza, vamos colocar na tela então agora os endereços em que você pode enviar recursos, ajuda para as comunidades na Amazônia que estão sofrendo com o problema da seca. Enquanto você vai anotando aí os endereços, como é que está a questão dos serviços públicos? Escola estão funcionando, as crianças estão podendo ir, isso ainda está funcionando de alguma maneira, digamos, precária, vai 2 dias? O que tem acontecido? O que você tem observado? Tem duas realidades. A realidade da área urbana e a realidade da área rural. Aqui, Tefé é uma cidade muito grande, 75 mil habitantes, a maior cidade de toda essa região do Rio Solimões, né? Então, as escolas estão operando normalmente, né? Não há nenhuma restrição. O grande impacto na cidade é a chegada de mercadorias. Então, os produtos não chegam com a mesma facilidade, porque está difícil navegar. Os barcos que chegavam no Porto de Tefé estão parando a 8 quilômetros de distância e barcos pequenos têm que ir lá para trazer os produtos. Ou por uma estrada rural bem ruim. Tefé é daqueles casos que só chega de barco, né, Ayan? Isso. Tefé só chega ou de barco ou de avião, como grande parte da Amazônia, né? Dessa região do Amazonas, né? Pelo menos. Claro. Então, a gente tem um impacto no abastecimento de produtos na cidade, mas ainda não é algo do tipo que está faltando comida em Tefé. Isso não está acontecendo, mas o preço dos alimentos sim aumenta muito, porque o custo de transporte aumenta muito. E a profusão de produtos que a gente tem disponível normalmente não está tendo agora, mas não há, em nenhum caso, falta de comida nos supermercados nesse momento. Ou, por exemplo, falta de combustível para gerar energia, né? Porque tem uma termoelétrica aqui em Tefé que gera energia para milhares, dezenas de milhares de pessoas que vivem na área urbana. Isso não está acontecendo no momento. Em relação à escola, então, em Tefé estão acontecendo, agora mesmo, a gente tem aqui no campus do Instituto Mamirauá cerca de 2.000 crianças, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontecendo, a gente está com várias exposições aqui no Instituto Mamirauá sobre as diversas ações do Instituto, pesquisa com arqueologia, animais, comunidades, etc., mas a gente está trazendo também informações sobre a seca, o que está acontecendo, o que a gente está vendo na nossa região. Então, tem milhares de crianças aqui no prédio vizinho onde eu estou nesse momento. Então, as escolas em Tefé estão funcionando. Na área rural é outra história. Crianças, grande parte das escolas grande parte das comunidades tem escolas, mas escola para ensino fundamental. Então, segue acontecendo, com o calor fica muito complicado, pode ter interrupções mais pontuais, mas, de modo geral, essas escolas locais tendem a continuar. A questão são as escolas que ficam nas áreas urbanas e que as comunidades ribeirinhas enviam seus alunos, seus jovens, para estudar. E isso, com certeza, está muito prejudicado. Se fala muito de calendário escolar ajustado para a realidade amazônica, que leva em conta o contexto da seca, porque mesmo numa seca normal já é complicado para as crianças saírem. Então, tem crianças que têm que sair 4 da manhã de barco de casa para ir até uma área urbana para poder acessar o ensino médio, por exemplo. E aí, adolescentes, né, no caso. E aí, para esses, com certeza, fica prejudicado. Eu sei de pessoas que pararam de ir para a escola por causa disso, né? Tá então, certo, eu quero agradecer demais a participação do Ayan Fleischmann, espero estar pronunciando correto, viu, Ayan? Você me desculpe. E agradecer também ao Instituto por todo esse trabalho que está sendo feito aí de pesquisa científica com o bioma e também de apoio a um vivente no local. Muito obrigado, Ayan. Um abraço para você. Boa sorte aí no trabalho. Obrigado, abraço. Bom dia a todos.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta. A gente fala agora sobre a realização da 20ª Semana de Ciência e Tecnologia em todo o Brasil. O MCTI produziu um vídeo com a diretora de promoção da popularização da ciência no Ministério, Ruana Nunes, para explicar do que se trata essa iniciativa. Veja. Ruana, seja bem-vinda aqui ao Que Ciência é Essa? Ah, que legal. Estou muito feliz de estar com vocês. É sempre bom poder bater um papo contigo, porque você tem essa energia, né, do trabalho de popularização da ciência, que é de levar esse assunto para frente, e essa energia é maravilhosa. A gente precisa de gente assim para poder falar de ciência para todo mundo, né? Conta pra gente, então, para começar, o que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Quando é que começou essa ideia? Como é que funciona essa iniciativa? Bom, essa é uma iniciativa que começou em 2004, então essa é a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, há 20 anos, ela acontece todos os anos, só não aconteceu na pandemia, foi virtual, mas é um movimento que reúne todos os atores da popularização da ciência, as unidades de pesquisas do MCTI, as escolas, os professores, pesquisadores, para mostrar o que está acontecendo nos laboratórios, mostrar o que acontece nos nossos museus, centros de ciência, apresentar os trabalhos que são realizados nas escolas de iniciação científica, em que as crianças fazem o seu trabalho, pesquisam e constroem o seu conhecimento a partir do método científico. Então é muito bonito ver uma criancinha do jardim de infância até os meninos mais velhos do ensino médio, percebendo que a ciência é um caminho, percebendo que a ciência é uma forma de você mudar o mundo, mudar o seu bairro, de você encontrar soluções para problemas que a gente vive. Então, é isso aí. E enxergando que a ciência está em tudo também, né? Ruana, você falou que as atividades estão espalhadas pelo país, né? Então, antes de falar aqui do evento que está acontecendo em Brasília, vamos falar um pouco sobre essa capilaridade da SNCT. As atividades, elas estão acontecendo em quais locais? Do Iapoque ao Chuí. Porque a semana ela é descentralizada, ela acontece nas escolas públicas, então a gente, através do nosso edital, que foi a chamada para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós estamos financiando mais de 300 atividades acontecendo no Brasil inteiro. Sejam atividades de abrangência escolar, aquelas que acontecem na escola, atividades de abrangência estadual, ou seja, semanas como essa, que está acontecendo aqui em Brasília, mas que acontecem através das secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia, junto com as secretarias de Educação, né? E semanas municipais. Então, é um grande movimento que acontece também nas universidades, nos institutos federais. Museus também, museus, né? Muitas atividades de portas abertas, que laboratórios, museus, centros de ciências, zoológicos, planetários, estão abertos para mostrar o que fazem. Então, a semana, ela é mais do que um evento, ela é um grande movimento de popularização da ciência, em que você coloca todo mundo ao mesmo tempo, fazendo e apresentando o que faz, dando espaço para que as crianças, os professores possam conhecer as atividades e a pesquisa científica que é realizada no Brasil. Então, é uma grande festa da ciência, uma festa da educação, uma festa da criançada, dos professores, da cultura. Todo mundo junto e misturado. E essa edição aqui de Brasília, né? Fala um pouquinho sobre ela. Está acontecendo, pessoal, né? Está acontecendo aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no coração da capital do país. Stands das unidades vinculadas, o pessoal das Forças Armadas estão aqui, institutos federais. Fala um pouquinho aqui sobre esse evento de Brasília, então. Ministérios. Isso mesmo. Nós temos a Rede Ciência, que são os nossos espaços, centros e museus de ciência aqui do DF. Nós temos também o Circuito de Ciências do DF, que são, na verdade, a amostra de todos os trabalhos que foram realizados nas escolas públicas do DF. E também os institutos federais do Brasil inteiro. Então, é uma semana que você mostra, na verdade, uma diversidade imensa. Porque você está aqui com as unidades de pesquisa, você está aqui com a garotada das escolas públicas, você está com os meninos dos institutos federais, você está com os nossos museus e centros de ciência, então está com os ministérios. E é importante falar que a feira está cheia de criança, né? Desde hoje cedo a gente tem acompanhado que
muitas escolas, muitos professores e de diferentes idades, né? Desde os menorzinhos ali do jardim até os alunos do ensino médio. No seu ponto de vista, Ruana, qual que é a importância de promover esse intercâmbio, essa troca de ideias, de vivência, de aprendizado, né? Qual que é o grande impacto de trazer a população em geral para conversar com a comunidade científica? Primeiro, para dizer que conhecer, saber o que acontece na ciência, como nós chegamos às soluções através da pesquisa científica, é direito de todos, de toda a população. Verdade. E quando a escola apresenta ao estudante, né, uma cultura científica de que tudo no país se muda, o medicamento, a solução para melhorar a comida que a gente come, uma solução habitacional, agrícola, né? No clima, tudo isso tem ciência, a ciência está em todo lugar. E você conhecer como funciona o mundo é a maior liberdade que o ser humano pode ter. É verdade. E saber que você pode contribuir para melhorar o mundo, para mudar o mundo para melhor, é mais maravilhoso ainda. Então, dizer para as crianças que eles podem ser futuros cientistas, que eles podem contribuir para o mundo, para o seu país, para o seu bairro, fazendo ciência, é você dar um poder enorme para eles, de que eles podem. A ciência liberta, a ciência constrói, né? A ciência é realmente importante para a vida de todos. Ruana, eu vou deixar agora o espaço aberto para você poder dar algum recado final, convidar o pessoal de Brasília para esse evento e também as pessoas que moram em outras regiões para poderem ficar por dentro da programação da semana que está acontecendo perto delas. Então vou deixar a palavra com você. Bom, gente, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela está em todos os lugares, ela está pertinho de você numa escola pública, está dentro de uma universidade, no Instituto Federal, numa mostra artística que está acontecendo em vários lugares, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, no Norte do país, do Oiapoque ao Chuí de verdade. Então a gente quer que vocês venham aqui também conhecer o que está acontecendo em Brasília, venham conhecer os trabalhos das crianças, o trabalho dos professores, o trabalho das nossas unidades de pesquisa, dos nossos museus, e se divertir aqui. Não é só conhecer o trabalho, tem Arena Gamer para quem gosta de videogame. Sim. Tem muitas atrações artísticas. No sábado nós vamos ter o Antônio Nóbrega fazendo um show especial para a semana. E nós vamos ter no domingo, para toda a criançada de Brasília, o espetáculo Show da Luna, que é uma menina, um desenho animado de uma menina que gosta muito de ciência, que gosta de pesquisar, que gosta de responder suas perguntas. Venham, participem, curtam a feira, curtam as atrações artísticas, a gente quer vocês aqui com a gente. Ruana, qual que é o site para saber a programação da feira? Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou o site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E no Semadem, órgão da base do SINDCT aqui na região, teve ação com estudantes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Acompanhe. A gente teve uma série de debates Semadem sobre o tema O Futuro da Ciência dos Desastres, em que nós discutimos alguns desafios associados às pesquisas sobre desastres em diferentes biomas do Brasil. Sejam esses desastres associados a inundações, deslizamentos, secas e incêndios florestais, como também o modo em que as políticas públicas têm se aperfeiçoado para envolver as pessoas em ações de prevenção e preparação para desastres. Nós tivemos alunos de graduação em Geografia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Há um grande interesse dos alunos em desenvolver pesquisas sobre desastres, desde o enfoque da injustiça ambiental, do racismo ambiental, como também das problemáticas urbanas associadas à ocupação de áreas suscetíveis a inundações e deslizamentos, como lidar com os riscos de desastres associados ao rompimento de barragens, dentre outros temas que são também muito importantes,
como as secas e incêndios florestais ocorridos na região norte do país. O CEMADEM participa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é promovida pelo Ministério, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, como uma unidade de pesquisa. Então, nós promovemos uma semana de eventos voltados justamente para discutir, né, e dialogar com a comunidade sobre a questão da redução de riscos e desastres. E né, a oportunidade também de fazer com que a população, né, possa conhecer um pouco do nosso trabalho também. Então, nessa semana, nós tivemos a oportunidade de interagir também com alunos, né, de ensino fundamental e médio de São José dos Campos e de cidades também aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro também, além de alunos de universidades. Então, é uma temática, né, que consegue agregar, né, e é de interesse de vários atores. E, além disso, né, além dessa programação aqui no CEMADEM, nós também temos um trabalho conjunto, um stand, né, também em Brasília, mostrando um pouco também das nossas atividades. Queria que a senhora falasse um pouco desse stand. O que foi levado para Brasília? O que vocês estão apresentando lá? Bom, os visitantes no stand do CEMADEM têm a oportunidade de conhecer, então, um pouco mais sobre como é o trabalho de monitoramento do centro, né, o sistema de monitoramento e alerta, as plataformas, né, que são usadas para esse monitoramento, além das atividades que são desenvolvidas também por outros projetos, né, exemplo do CEMADEM Educação, de materiais que foram desenvolvidos, então jogos interativos, né, jogos com foco também com essa temática de redução de riscos de desastres, uma plataforma também para o monitoramento da questão do fogo. Então, os participantes, né, os visitantes do stand do CEMADEM, então, têm e podem então conhecer um pouco melhor das nossas atividades. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser assistir aos demais programas produzidos pela rádio do CINCT, pode acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Todo o conteúdo do BCC está disponível no nosso canal no YouTube e também no canal da TVT. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões devem ser direcionadas ao nosso e-mail. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Até logo.